Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma das entrevistas da série do Ocupiate com os artistas de Valinhos, hoje aqui na Confeitaria Paris, em companhia da Helena, uma das grandes fotógrafas aqui da cidade, que a gente vai ter o prazer de estar conversando um pouquinho pelos próximos minutos. Helena, muito obrigado pela aceitação do convite. É isso aí. Para quem não conhece a Helena, para começar assim, quem que é a Helena? Porque muita gente conhece seu trabalho, já viu algumas das exposições. A Helena está aqui em Valinhos há mais de 10 anos, né? Vem de São Paulo e tem produzido o que aqui em Valinhos? Quem que é? Eu trabalho no meu ateliê mesmo, que é aqui na cidade, e sempre trabalhei através da fotografia, mas hoje sou uma artista visual. Tem gente que olha o meu trabalho não só como fotografia, mas como ele parte sempre da fotografia. Então eu me considero fotógrafa artista. Como que você vê essa sua fotografia? Como que é? Tomás, eu fiz fotografia que eu diria que é uma fotografia mais comercial, de eventos ou mesmo de portrait de famílias, muito tempo. E a fotografia que eu fazia, que não mostrava, era o que a gente chama de autoral, daquela fotografia artística, que não é para o cliente, né? Caminhou junto então, né? Sempre, sempre. Eu acho que todo fotógrafo tem esse lado artístico, que a fotografia permite isso, né? Ela é uma técnica artística que é também comercial, né? A pintura, por exemplo, já é mais difícil de ser só comercial. A fotografia pode ser só comercial na publicidade, no próprio fotojornalismo, então é um viés só de reportagem. E tem sempre a criatividade da pessoa que acho que procura esses trabalhos mais sensíveis, né? Você ser fotógrafo, ser escritor, ou ser ceramista, você trabalha com sensível, seja para o cliente ou para você mesmo. Então, depois de alguns anos, agora já faz 4 anos, eu assumi realmente trabalhar só com a arte. Eu também trabalho com edição de fotografia de álbuns de família e de fotolivros, então seria a parte um pouco mais dessa área comercial que eu chamo, mas que eu levo para o criativo, eu faço álbuns manuais, eu trabalho também ainda para alguns clientes. Entendi. Ou dando aula dessas edições, mas a função principal hoje é a artística, autoral. Imagino que foi um processo muito longo e cheio de altos e baixos até chegar nessa sua postura de hoje. Como que começou essa relação com a imagem? Sua relação com a imagem de um mundo muito diferente, né? Desse que a gente está falando agora. Você estava contando que a gente trabalhava com a questão da imagem cirúrgica, etc, né? Eu trabalhei lá atrás, né? Eu trabalhava como executiva de multinacional em centro cirúrgico, de equipamento de videocirurgia. Então esse foi o começo. Depois que eu me formei da faculdade, eu trabalhava nessa área. Nunca assumi minha fotografia como profissão nessa época. Eu já fotografava desde a adolescência, mas como uma atividade paralela, que eu chamava. E querendo ou não, mesmo dentro da área da saúde, a imagem é algo, pelo jeito, tão forte dentro de você, incrível, que ela, né? É incrível. É quando a ótica entra para dentro do corpo, né? Na laparoscopia, na videocirurgia. Na ortopedia tem artroscopia, tudo com escopo, que é a ótica que entra para ajudar o cirurgião, o médico, enfim, a ver o corpo por dentro. E você passou quase boa parte dos anos 90, então com essa relação da fotografia, sim. O meu hobby e o meu trabalho, né? Praticamente, até que eu sou de São Paulo, morava em São Paulo, loucamente, não tinha horário, imagine, sempre em centro cirúrgico. Não sou médica, mas trabalhava com todo o mundo da cirurgia. E aí saí de São Paulo, já casada, viemos para Campinas, para realmente mudar. Assim, eu saí de multinacional, quis mudar de vida mesmo, sabe? Saí da loucura de uma cidade grande, sou paulistana, adoro São Paulo por um lado e odeio São Paulo por outro. Então achei aqui na região algo muito saudável. E essa mudança de vida te traz também, então, essa mudança em relação à própria imagem, à fotografia. Também. Foi devagar, aí eu tive 3 filhos, e nessa mesma época já tinha um filho, fui tendo mais. Construí, vim achar um terreno maravilhoso, cheio de árvore aqui em Valinhos, fui já há um tempo, uma trajetória.
E a arte veio sempre em paralelo do que eu estava fazendo, até que há 4 anos atrás eu assumi a arte mesmo, assim, 100%. Trabalho com fotografia comercial, de eventos há mais de 10 anos, mas há 4 anos só na arte. Quando a gente fala de fotografia e arte, muita gente deve ter, eu não digo dificuldade, às vezes até alguns certos preconceitos, né, em relação a isso que você fala com tanta naturalidade, né? A fotografia, a arte. Como que é isso hoje dentro da Helena? Não sei, eu acho que a arte, ela é qualquer arte, qualquer técnica, ela trabalha com sensível, como eu já falei. Então, é muito de cada um, é muito de cada artista trabalhar o que tem dentro de si. Se eu uso a fotografia, ou a pintura, ou até a arquitetura, a escrita, qualquer técnica que eu utilize, se você trabalha com a sua verdade, com o que tem dentro de você, o que você expressa, você é um artista. E o que a Helena quer expressar com essas fotografias? Na fotografia eu comecei a questionar essa frenese que eu vinha, mesmo na fotografia, quando assumi que eu era fotógrafa, eu trabalhei sempre com clientes, com eventos, que é uma frenese de horários, fim de semana. Um casamento, pra você ter uma ideia, você trabalha 12 horas no mínimo, em pé, muitas vezes você nem come. E é emocionante, você trabalha com a emoção das pessoas, você vai registrar algo da memória e da felicidade daquele momento. É fascinante, mas é frenético. E eu estava nisso há alguns anos, e aí na minha parte autoral eu sempre tirei foto nas estradas, até por conta aqui da região onde a gente mora. Eu já tinha feito alguns trabalhos artísticos de Elas no Caminho, que é uma série toda de árvores sobreviventes nas estradas. Trabalhei com algumas séries, numa época que eu fiz uma pós-graduação na Unicamp, sempre em estradas, com pessoas de beiras de estradas. E esse é um tema que é recorrente, assim, eu tenho muita atração de... Vem a correria, né? Vem essa questão da estrada, tirar foto em movimento. Tirar foto em movimento, né? E a questão de não ser pose, ser um flagra, isso era importante, assim, essa busca de um momento mais que instantâneo, assim, uma fração mesmo de segundos, que tá toda a fotografia é isso. E aí, quem é aquela pessoa que eu estou fotografando, que está na beira de estrada? Aí eu passei a fotografar em Goiás, na Bahia, interior de São Paulo, litoral de São Paulo, nas várias estradas dos meus caminhos, pessoas que então cruzavam o meu caminho ou que eu cruzava o caminho. Normalmente essas pessoas estavam a pé ou de bicicleta e eu dentro de um carro ou dentro de um ônibus. E aí, para parar essa movimentação, eu comecei a interferir na foto. A intervenção que eu fiz na foto foi com uma lâmina. Não é uma lâmina cirúrgica, mas é quase, porque eu recorto a figura humana das imagens e passo a questionar o que eu estou buscando na minha fotografia. Então eu viro essas imagens, essas figuras, e aí passo para o tridimensional, ela sai do papel, faço uma dobradura. O jogo de luz e sombra, né? Aí a luz e sombra é muito importante, porque dependendo de como essa figura, eu dobro o papel e assumo o branco do papel e só fica o fotográfico daquilo que eu recortei. E ali eu fui pesquisando e pesquisando, tanto com luz, quanto com quantas pessoas nessa mesma cena, quantas pessoas numa mesma página ou no mesmo quadro, e aí meu trabalho vai até assumir inclusive o transparente, nem mais o fotográfico. Que foi a exposição que a gente teve o prazer, o privilégio de ter aqui em Valinhos, né? Que foi essa montagem do... Como é que ela chamava mesmo? Quando Não Vejo Quando Mais. Não Vejo Mais. Já começa pelo nome, né? Uma exposição de uma fotógrafa que brinca com Quando Não Vejo Mais, né? Foi. E como é muito curioso ouvir da sua experiência como Valinhos fez parte, Valinhos, a região toda aqui, fez parte desse seu se reinventar, né? Tanto como pessoa como profissional. Imagino que tenha tido uma série de aspectos positivos, uma série de desafios no estar fazendo esse tipo de fotografia aqui na região, que não é muito recorrente também, né? Imagina uma cidade como São Paulo, grande cidade, se encontra com mais frequência esse tipo de trabalho. Como que foi a sua experiência aqui em Valinhos? Acho que foi mais oportunidade, né? Porque, na verdade, eu vinha fazendo isso muito individual, o trabalho artístico é muito íntimo,
ainda mais porque eu ainda fazia eventos na época, quando eu fui assumindo essa parte de pesquisa, mesmo após graduação, eu fazia aula de sábado, saía da aula de um dia inteiro, me vestia no carro para ir tirar festa de criancinha, de Walt Disney, de coisas que não tinha nada a ver com Godard, com, sei lá, cinema de... mil teorias da arte, da história da arte que eu estava tendo dentro da academia, vamos dizer assim. Enfim, o que a região me deu oportunidade? Por quê? Porque, inclusive, no edital para essa exposição, PROAC, né? foi um prêmio do PROAC, que é um prêmio da Secretaria da Cultura, que você tem que cumprir com várias regras do edital. E uma delas era, se a pessoa é de fora de São Paulo, ela tem que fazer exposição na própria cidade onde legal. reside. Você tem que provar que reside ali no mínimo 2 anos. E aí foi quando eu comecei a procurar um local para exposição. E eu conheci a Ana Massara, que é uma grande amiga. E a Ana Massara, então, te ajudou nesse processo, ela estava ali presente? Sim, ela me incentivou muito porque ela tinha o conhecimento de trabalhar com a biblioteca e já conhecia o espaço, me apresentou, eu conhecia a biblioteca, mas enfim, aí eu tinha que achar um espaço para a exposição, que no final nem foi na biblioteca por questões físicas, a gente teve a oportunidade do apoio do secretário da época fazer no Centro Cultural. E foi, que nem eu te falo, foi uma oportunidade, porque para mim, que em São Paulo tem vários locais que talvez seria mais difícil de entrar, aqui foi uma oportunidade para mim e para a cidade, porque era uma coisa nova que não tinha acontecido naquele ambiente ainda. E muito importante, que eu acho que é um dos grandes objetivos daqui do Ocupiarte como movimento, é sobretudo trazer, a gente acredita muito em quem está vindo, né, no pessoal que hoje está começando, mostrar para eles que existe também todas essas possibilidades, justamente não ser uma coisa nova, né? A gente conversa, a gente recebe muita mensagem de jovens fotógrafos ali no Ocupiarte em dúvida. Fala, pô cara, mas eu gosto dessa fotografia mais autoral, mas eu tenho muita dificuldade financeira, a gente sabe o desafio enorme que é, né? Então eu preciso fazer matrimônio, casamento, eu preciso fazer festas, etc. Vendo da sua trajetória, olhando para trás hoje, que conselho que você daria para esse jovem fotógrafo? Já tive alguns alunos no ateliê e o que eu sempre falo é que o artista precisa de uma mochila e a mochila tem que estar cheia, ou pelo menos um pouquinho, alguma coisa ela tem que ter dentro da mochila, porque se você vai expressar coisas do teu mundo sensível, seu questionamento, seja ele político, seja ele estético, só pela estética mesmo, que tem muita gente que faz arte pela estética. O que for o seu tema, a sua verdade, ela tem que ter algum conteúdo. Então tudo bem ser jovem, tudo bem questionar, mas você tem que ter algum conteúdo na mochila. E se você vem de... Quantos artistas a gente ouve que é o engenheiro que virou suco, ou a quase médica que virou fotógrafa, realmente é super importante ter essa trajetória. E uma bagagem, né? Por mais que você não goste tanto, você está tendo um conhecimento técnico enorme ali, no mexer com luz, com flash, né, com as coisas. Nunca rejeitei os meus clientes e os meus projetos super comerciais, que às vezes eram bem maçantes e difíceis, porque a cabeça queria estar em outro lugar, e aquele cliente que então ia tornar isso possível de fazer a parte artística. Por quê? Por conta dos materiais, a tecnologia, o equipamento, a experiência de você entregar algo de boa qualidade, com os bons equipamentos, isso eu não nego, é imprescindível. Legal, né? A gente fala da fotografia comercial, acho que fica mais fácil para as pessoas imaginarem. Mas quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho mais autoral, tem online? Como que a pessoa pode fazer? Tenho um site, chama cantodafoto.com.br, em português mesmo, Canto da Foto. O ateliê aqui em Valinhos, tem até o endereço, os contatos, se quiser contatar, eu sou super aberta a receber e mostrar o trabalho, ou até para quem quiser ter aula. Você faz cursos ali também, né? Eu não dou cursos com muita gente, eu prefiro cursos assim de duplas, no máximo trios. O que tem acontecido é que com a pesquisa da fotografia, do papel, das edições que eu faço há muito tempo em fotolivros e álbuns, que eu sempre fiz para os meus clientes na época dos eventos, eu não especializei, eu não digo que eu sou especialista, mas eu me aprofundei na encadernação.
Então, além do meu trabalho autoral, eu tenho feito portfólios, trabalhos, fotolivros de artistas, e os artistas têm me procurado, acabam tendo aula, eu faço projetos juntos. Ou mesmo através da gente do Copiarte, entre em contato aqui com a gente, que a gente passa os contatos todos da Helena com o maior prazer para um dos outros, dos nossos grandes sonhos, né? Que os artistas interajam, né? Se conheçam um pouco mais. Ah, bacana. Esse movimento é maravilhoso, eu agradeço. Admiro, porque o Ocupiarte eu fiz parte em alguns momentos, mas admiro e apoio. E eu acho que a artista tem que se ajudar mesmo, seja a técnica que for que a gente use, né? Temos vários artistas aqui na sala. E a gente agradece, a gente fica feliz de ver a Helena. A Helena, para quem não pôde acompanhar o Copiarte, ela está com a gente desde a primeira exposição, que foi em janeiro de 2017, né? Agora está aqui participando de mais essa atividade, então obrigado, não só por essa entrevista, mas por estar comprando a ideia do projeto desde o começo. Obrigado ao pessoal da Confeitaria de Paris, que é onde a gente está fazendo as imagens hoje, com essas tentações aqui. E obrigado a vocês, né, que estão assistindo, que estão acompanhando o Copiarte, que estão compartilhando. Compartilhem essa entrevista, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos processos da Helena, ao movimento como um todo, podem comentar aqui no vídeo que a gente vai responder com o maior prazer. Joia, muito obrigado a todos.